Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou Hugo Quinteiro e você me encontra lá no X por Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje vamos falar sobre reservas fracionárias, vilã em todos os casos. E comigo tenho o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, você me encontra no Twitter como @investidordesk, porque não coube descentralizado. E vamos lá, né? Vai ser talvez um daqueles episódios que você não quer acreditar, mas a gente discorda, né? Eu acho que discorda, né? Não Né? sei. Eles acham que a gente não pode discordar, enfim, ou a gente não Né? discorda Então, nunca. Então, sim. vamos discordar um pouco. Mas É. reservas fracionárias, né? Esse também vai virar, lógico, uma aula muito mais completa no curso Fold e já tem um conteúdo para os nossos assinantes premium, conteúdo escrito. Então, entre no nosso grupo do Discord e acesse a nossa área de assinatura para fazer parte desse Discord premium, tá? Mas é importante a gente começar com o que é reserva fracionária, né? Porque a gente sempre começa com os conceitos mais conceituando as coisas e depois vamos para cima das coisas, dos conceitos mais aprofundados e discordando, né? O que você acha que nunca é bom e eu acho que pode ter uso. Mas as reservas vão se referir à prática bancária em que apenas uma fração dos depósitos do banco é mantida como reserva líquida. Então, os bancos não mantêm a soma de todos os saldos de todos os clientes 100% do tempo, no caso, nenhum por cento do tempo, né, no nosso atual sistema. Então, nós temos este problema. Se todo mundo resolver sacar o seu dinheiro do banco, não haverá dinheiro para todo mundo, certo, Felipe? Com certeza. A gente sempre fala isso, né? Às vezes a gente vê sempre o final, né? Mas não vê a causa. Todo mundo sabe, ou pelo menos eu acho que a maioria das pessoas consegue entender, que se todo mundo for no banco sacar dinheiro, não tem dinheiro para todo mundo. Isso é meio que uma cultura comum, eu diria. Todo mundo sabe essa história. Só que ninguém sabe que se for todo mundo no banco sacar o dinheiro e não vai ter, é porque esse banco, assim como todos, pratica o que a gente chama de reservas fracionárias. Então, se você coloca R$ 100 no banco, o banco é autorizado por lei de só ficar com 10 lá nele e emprestar os outros 90 a juros ou cobrar de empréstimo e mais alguma coisa assim, tudo mais. Então, assim, o banco consegue fazer uma grana grande com o seu dinheiro que vai estar circulando. Por mais que na sua conta conste lá o saldo R$ 100, no banco só tem 10, mas o seu saldo continua 100. Só que extrapola isso para várias pessoas, né? Ele tem uma certa margem, né? Para ainda assim o pessoal ir lá e sacar e tirar uma grana, tal, pá, beleza. Só que para todo mundo não tem. Não tem como ele ter. Então, assim, é uma coisa que é, porra, existe um embasamento legal para essa prática que é criminosa na minha percepção. E aí, cara, faz as contas. Será que isso é de fato interessante, né, para gente? Enfim, vale o questionamento. A gente traz, a gente também falou, né, sobre a história da reserva fracionária. Eu acho que eu já falei isso tantas vezes. Eu não sei se a gente vai falar nesse episódio também ou não. Você que decide, tá? Não, pode falar, porque esse não é um. A gente não falou isso ainda em podcast. Então é uma Já, porra, mídia. já falou. Eu já falei essa porra, eu falo isso direto. Calma, Tudo calma. bem, tudo bem, vai. Mas pode falar. O episódio leva o tema, então a gente aprofunda um pouco mais. Não tem problema, não. Tá, então vamos lá. Como é que surgem então as reservas fracionárias? De onde que surge essa prática bancária de você só ter no banco parte
do dinheiro que você coloca lá. Uma coisa que eu não falei também, antes de eu explicar a história, é que aquela máxima, né, o seu dinheiro no banco não é seu, não é dinheiro, não está no banco, uma parte, né, disso vem das reservas fracionárias, né, porque ele Sim. não está no banco, porque ele realmente não está no banco, né, o banco está emprestando ele para outras pessoas e usando para fazer outra coisa. Enfim, o que acontece? Quando a gente volta lá atrás na história do dinheiro em si, que a gente passa o escambo, né, como o início do desenvolvimento do dinheiro, e aí as pessoas começam a migrar para uma moeda em comum, seja ela sal, pimenta, ouro, prata, cobre ou o que você quiser imaginar. Quando as pessoas começam a migrar, né, para essa moeda, começam a desenvolver ainda mais o comércio, porque já existe essa comunhão, né, de desejos, todo mundo aceita trocar bens por aquela moeda, você começa a ter os bancos, né? Os bancos eles surgem mais precisamente na época do para as trocas de ouro, né? Porque o ouro ele é muito bom, era, né? Só que imagina você andar com um valor elevado em ouro, na sua bolsinha de ouro. Ela pode arrebentar, alguém pode saquear você. Era complicado. Então você começa a ter os bancos que aceitam o depósito em ouro e dão para você alguma coisa que comprove que você tem aquele dinheiro no banco. E aí o que acontece? As pessoas elas começam então a ir, né, nesses bancos, né, nessa casa da moeda, colocam lá, sei lá, R$ 100 de ouro e recebem um papelzinho falando assim: essa pessoa tem R$ 100 de ouro conosco no banco tal, pá, carimbo em cima. Então você tem um papel que fala que você tem o dinheiro. Se você for lá na Casa da Moeda, você consegue pegar o seu ouro de volta. Uhum. Aí beleza. O que as pessoas perceberam? Que deixar o meu ouro no banco, na Casa da Moeda, sair na rua com aquele meu papelzinho falando que eu tenho esse valor e comprar as coisas com meu papelzinho, era mais legal, era mais fácil, porque era só um papel. Então eu trocava papéis com as pessoas na rua, ou trocava papéis por bens e serviços. Quem precisasse em algum momento, dava uma voada lá na Casa da Moeda e sacava o ouro que ele tinha lá depositado. Até aí top. Só que o que aconteceu, né, nesse meio? Além, né, do governo, né, cooptar essas casas da moeda para que elas não fossem mais privadas, não vou entrar nesse detalhe agora, você também tem o que? As próprias casas da moeda, esses bancos, eles veem que o cidadão, né, a pessoa em si, raramente ia lá para sacar o ouro. Ela só precisava ter o ouro colocado lá e receber o papelzinho falando que ela tinha aquele dinheiro. Pronto. Ela fazia todas as movimentações dela com o papelzinho falando que ela tinha o dinheiro. Era mais fácil, é mais prático. E aí, porra, os bancos estão percebendo, caralho, ninguém vem aqui sacar esse ouro, eu tô com esse tanto de ouro parado aqui. E se eu emprestar esse ouro aqui para as outras pessoas e cobrar um dinheirinho deles, hein? Eu ganhar mais dinheiro. E se eu pegar esse ouro e comprar umas melhorias para o meu banco aqui e depois for pagando devagarzinho? Porra, interessantíssimo, né? Ninguém vai saber, o pessoal não vem aqui sacar mesmo. E aí você começa então a ter essa possibilidade do banco não ter em custódia todo o dinheiro que ele tem em nota circulando. Vem dessa tese. Sim. E aí, é claro que não é só isso, né? Não é simples assim, mas você extrapola isso para esse momento na história, aonde todos os bancos, todas as instituições financeiras são cooptadas pelo Estado. Só quem pode emitir moeda é o Estado, porque se você emite é falsificação. E aí o Estado de posse, né, com uma influência fortíssima sobre esse sistema bancário, o que ele pode fazer, o que ele descobriu, o que ele faz hoje, né? A mesma coisa, ele sabe que as pessoas não vão lá sacar o que elas têm de ouro no banco. Eles podem emitir papelzinho a rodo
e dá para as pessoas transacionar, porque as pessoas transacionam, e não tem uma contraparte em lugar nenhum. Então é mais ou menos essa, né, a ideia de reservas fracionárias, de como ela veio desde lá de trás até agora, e o fato de que isso subsidia, né, também a impressão de dinheiro. Hoje, se você não sabe, fique sabendo, a moeda fiduciária, seja real, dólar, euro ou qualquer outra, não tem lastro, então não tem ouro que sirva de parâmetro para a criação de moeda, não tem PIB, não tem desenvolvimento, nada. Não existe um parâmetro. O governo, ele hoje pode, por vontade própria, emitir o quanto de dinheiro ele bem achar necessário, criar papel do nada, ele pode fazer isso. Então, assim, uma prática, né, que meio que se massificou, se a gente for olhar na economia, e gera isso que, igual eu falei, é uma prática criminosa, eu diria. Porque tudo bem, eu sei que o meu dinheiro, né, em reais, ele não tem lastro nenhum, e se eu for no banco, ninguém vai me dar ouro de volta por conta do meu dinheiro. Eu sei disso. Só que acaba que você começa a entender também, né, o que a gente faz lá no nosso curso Fold, explicar para você a mentalidade do mundo cripto, para você sair dessa mentalidade do mundo fiduciário, que essa prática, né, de reservas fracionárias, ela acaba meio que tirando, né, a confiança que você tem no dinheiro, porque ele não tem vínculo nenhum com nada, ele não tem lastro nenhum com nada, senão no governo. Senão o governo criar mais, senão o governo criar menos, e a moeda ela vale somente a demanda que ela tem, né? Compare o real com o dólar. Por que, que o dólar valoriza em relação ao real? Porque o dólar tem mais demanda do que o real. A moeda do país ela só se valoriza ou desvaloriza por oferta e demanda. Então, países que são muito ruins, como por exemplo a Venezuela, tem uma moeda desvalorizada porque não tem demanda por aquela moeda. Ou você às vezes tem uma oferta também subindo demais, né, o que também afeta na própria equação. E aí, enfim, o problema está feito. Desculpe um pouco da digressão, né? Não foi Mas não. Foi uma boa explicação. não, no final agora eu vou Ainda, ainda existe uma outra questão de uma outra coisa que se faz reserva fracionária, que é quando o governo libera crédito de dinheiro impresso do nada, né? Que na verdade quem fez essa reserva, quem fez foi dinheiro recém-impresso que vira crédito, né? E que ele vai retornar no futuro para o banco, né? Esse dinheiro sequer existia, né? É um dinheiro recém-impresso que está entrando na forma de crédito bancário, de linhas de crédito, e isso é ruim, claro, né? Isso dilui ainda mais o poder de compra da moeda. Mas temos um ponto, né? Algumas questões, uns pontos importantes para a gente conversar sobre isso, né? O Brasil, por incrível que pareça, é um dos bancos, dos sistemas bancários mais saudáveis em relação à reserva fracionária, né? Parece que ele tem que ter 30% do que é 21, ele... não, é 30? 21? Caiu? É 21, pô. Tá, então caiu um tanto, 21. Mas ainda assim é mais que o dobro dos Estados Unidos, que são só 10%. Não, os Estados Unidos é zero. Acorda, Hugo. Mas, então eu tô desatualizado, cara, porque eu ouvi essa recente dos Estados Unidos, que era 10%. Não, moço, é porque você não me segue no Twitter. Você ah, eu lancei lá, só tá no site do Fed, se você olhar, olha só. Não precisa mais nada? Não, em 2020 as reservas necessárias nos bancos foram zeradas, as announced on March 15th, em 15 de março de Maldita 2020. pandemia, é verdade. O board do Fed reduziu o requerimento de reserva para 0%, sendo válido a partir de março, de 26 de março de 2020. Tá o print no artigo lá. Ou seja,
Agora, os bancos podem ficar totalmente insolventes, que vai ver o socorro imediato do, do Fed, né? Enfim, o Fed está Exatamente. Você dizendo, eu pode, vou ser garantidor de todas as besteiras que vocês fizerem daqui para frente. tipo assim, você pode criar uma instituição financeira, ela vai poder, em tese, criar dinheiro, emitir moeda, né? Ou assim, não ter lastro no que ela movimenta. E aí você vai oferecendo crédito, oferecendo crédito, oferecendo crédito, até não ter mais dinheiro, aí você decreta falência e vai viver nas Bahamas. Boa, hein? Entendeu? Bom É, plano. ué. É só ser amigo do rei, né, para conseguir essa É só não licença. deixar ninguém saber, é claro, né? Não, mas assim, você conseguir essa licença que é o problema, né? É a Claro. burocracia que você tem que ser amigo do rei. Então, se você for amigo do rei, Ah, você consegue fazer essa brincadeira aí toda. aí você tem que fazer uma pedofilia lá em Hollywood, né? E agora, assim, esses são realmente pontos ruins. Agora, existem situações momentâneas em que a reserva fracionária pode ser útil. Uma delas, Esse é o que já, ponto, esse é o ponto que a gente discorda. que já aconteceu, em situações de guerra, né? Esforços de guerra. A Segunda Guerra Mundial foi um grande exemplo disso, onde se quebrou. A questão é que não voltou, né? Não se voltou, né? Não se desfez essa reserva fracionária, essa impressão de dinheiro, né? Mas as reservas fracionárias puderam ser utilizadas para melhorar esforços de guerra. Quando você está lidando numa situação tão extrema assim, né? Vamos imaginar, nós ideologicamente somos muito mais alinhados à democracia americana do que à democracia chinesa, né? Ou da Coreia do Norte, vamos dizer assim. Uhum. Não que nós não saibamos que a democracia, enfim, é ruim, né? Tem episódio tudo disso. Perder uma guerra contra uma Coreia do Norte da vida porque não se imprimiu um pouco mais de dinheiro num esforço de guerra ou não se fez uma reserva fracionária em bancos para garantir um esforço de guerra, é algo temerário. Porque você sabe que o inimigo do outro lado está fazendo isso. O que volta ao problema. O problema dessa reserva fracionária é ela não ser temporária. É ela não ter este limite. É ela não ter este freio. Claro, levando em conta todo o sistema errado e distorcido que estamos, né? Já é um sistema fiduciário, né? Então a gente já está numa coisa baseada única e exclusiva, o lastro da confiança e do uso e da demanda, ou seja, é um lastro muito frágil. Então nós temos pouca, né? Nós estamos o errado em cima do errado. E aí é por isso que você não tem esse freio e esse contrapeso do que seria uma reserva, de quem é esta reserva. Não dá direito ao cliente, por exemplo, escolha. Então, olha, nós temos esse investimento aqui que dá 1% ao ano, só que nós não fazemos reserva fracionária do teu dinheiro. Mas nós temos esse outro aqui que paga 2% ao ano e nós fazemos 30% de reserva fracionária do seu dinheiro. Quer, né? Porque se você desse o direito das pessoas a escolherem o tipo de investimento, o tipo de retorno que ela quer, e ela gerir esse risco de reserva fracionária de maneira individual, ou dentro de um investimento coletivo, aí sim eu creio que a coisa poderia funcionar de uma maneira mais honesta e mais adequada para esse tipo de situação, né?
Cara, eu não O que vou você falar acha que eu disso? concordo com você para não ficar feio, tá? Mas faz algum Mas sentido. faz sentido, Não né? faz sentido. Faz sentido porque, assim, quando você. O que acontece, né? Quando você oferta, né, a possibilidade de alguém mexer os pauzinhos com seu dinheiro, por exemplo, reserva fracionária. O banco pode pegar o dinheiro que eu coloquei lá e, porra, emprestar para outras pessoas em troco de lucro. Uhum. Você não só permite com que o banco tenha lucro, mas você também permite que, às vezes, uma outra pessoa que está pegando esse dinheiro emprestado, que tem uma necessidade específica e momentânea, às vezes abra um negócio, às vezes consiga fazer um empreendimento, ou consiga, sei lá, aplicar em algo que ele tenha um retorno maior. Né? O crédito, ele vem nessas épocas melhores da economia, porque realmente permite a expansão de coisas. Né? Então, seria você usar reserva fracionária para você ofertar crédito. Né? Então, assim, eu acho justo, é correto, né? Só que isso tem que estar muito bem alinhado com o fato da pessoa saber, olha, a reserva fracionária funciona dessa forma, e se você quer garantir do seu dinheiro, então você opte pelo menor rentabilidade. Então, mas Exato, pronto, né? da mesma maneira que a gente tem ações de maior risco e ações de menor risco, que a gente consegue olhar isso em balanços da empresa, é uma verificação 100%? Lógico, não é. Mas você consegue ter noção do tipo. Não estamos falando de um caso tipo Americanas, olha, tem um rombo contábil aqui que a gente fraudou e escondeu. Não é isso. Mas você consegue ver empresas e ver situações de empresas, saber se é um investimento, né, uma, um unicórnio, né, uma empresa unicórnio ou uma empresa mais consolidada, né, como uma grande petrolífera que paga dividendos. Então, você consegue ver isso, você consegue classificar muito claramente esses ativos e tomar o seu risco consciente numa ação, como você consegue nas criptomoedas, olhar e falar assim, cara, vou investir nessa meme coin Shiba Inu Plus Advanced aqui, botar todo o meu capital, ou vou colocar o meu capital disponível, a maior parte no Bitcoin, né, o SDT, coisas assim, para. Então, você consegue gerir esse risco. Você deveria conseguir gerir esse risco nos investimentos bancários. Né? Então deveria ter aquela, olha, aqui nós não fazemos reserva fracionária com isso aqui, pagamos esse rendimentinho horrível aqui, horroroso, não sei o quê. Mas aí nós temos um outro produto que vamos fazer até 20% de reserva fracionária desse dinheiro. As pessoas que investem aqui, tantos bilhões aqui. Então, se você precisar desse dinheiro, vai ser manejado nisso. Nós temos uma taxa de saque de tanto, né? E para você gerir esse risco e dizer, não, vou arriscar um pouco mais aqui, sabendo desse risco, que não é tudo, né? Que se o banco entrar em insolvência, ainda assim tem aquele fundo garantidor de crédito, né? Que existe. Então, você, como cliente, ter essa informação aí, eu acho que a coisa ficaria muito mais consciente pelo lado do investidor, né? Sim, ainda assim não garante, é claro, que o investidor fosse ter a noção do que é a reserva fracionária, né? Que ela permite isso que a gente vê na economia hoje e que ele entenda que isso é o que faz com que você não tenha dinheiro se todo mundo for no banco. Mas porque o cara só ia entender isso como uma forma diferente de investimento, né? Ele ia falar, Sim. tem aquele maneiro lá que dá 3%, eu vou nele, sabe? Só. Mas se alinhado com a educação, né, do cliente, porra, aí beleza, aí tá válido. Não queria fazer você mudar o ponto de vista, mas acho que essas duas situações principais, um esforço de guerra, mas isso tem que ser. Esse é o problema, né? A coisa tem que ser muito bem administrada, e eu acho que isso aconteceria num padrão Bitcoin. Eu acho que uma nação por si.
e eu não estou falando no consenso, mas eu estou falando que uma nação, um Estado-nação, faria diluição do seu Bitcoin para enfrentar um esforço de guerra e aí talvez com uma ledger, né, uma situação pública do Bitcoin, talvez isso forçaria os eventuais líderes dessa nação a voltar depois a esse padrão anterior, né, de não diluição. Mas mesmo assim eu vejo isso acontecendo, sabe? Porque é difícil esse modelo, por mais que a gente fale de decadência, dos estados como eles estão se organizando agora, estarem em uma decadência, mas é muito difícil as pessoas tomarem iniciativas como a gente prega aqui, né, de um agorismo, de uma contra-economia, ter essa soberania, essa liberdade do Estado. Eu tenho até ficado um pouco momento reflexivo, assim. Tenho andado meio desanimado em termos de X, sabe? Porque a gente vê o quanto as pessoas são dependentes do Estado, sabe? E isso de um sistema bancário e de umas coisas assim. Agora já está todo mundo com medo porque a Polícia Federal vai encaminhar quem usou o VPN, não sei o quê. Aí eu só fiz uma provocação. Vocês pagaram com Pix, né? Cara, pagaram. Os caras É, pagaram o com VPN com certeza. Pix, cara. E a gente tá ali falando, cara, Pix não faz, é uma ferramenta de controle que faz transferência de dinheiro de brinde. E a galera, sabe, isso me deixa um pouco chateado, sabe? Porque dá a sensação que a gente não tá conseguindo acordar mais vida, sabe, para a realidade e tá deixando uma nação de escravos. É isso que a gente está. Na verdade, eu vejo como uma oportunidade. É uma oportunidade, mas assim, quantos mais vão ter que cair, sabe? É meio que. Sabe aquela Ah, vibe Monark que já começou? Vão ter que fazer o quê? Prender tua mãe? Entendeu? É isso. E os caras não estão dando conta. E essas reservas. O que o governo vai fazer em relação a isso para reserva fracionária, desculpa o parênteses, é que as pessoas vão querer isso, sabe? Elas vão pedir por isso. pode Esse ser. é o ponto. É, pode ser, né? Porque foi o que a gente falou, né? Do problema da democracia, né? Que a maioria, a unanimidade é burra, né? Então, Imagina, acaba que imagina um talvez. sistema bancário perfeito, onde as pessoas deixam dinheiro lá, recebem uma certa remuneração e o banco só intermedia aquilo de empréstimo. Cara, mais ou menos o que a Sovereign Swap faz. Não? Uhum, Que a Sovereign Swap uhum. faz isso. Pega o seu dinheiro, deixa numa carteira, não usa, você pode verificar o tempo inteiro do seu empréstimo e divide esses juros com as pessoas que estão prestando liquidez, como a gente explicou no episódio todo. E, cara, imagina uma situação em que você tem os grandes poupadores, entra um governo ou emerge uma liderança sabidamente corrupta e não se existe essa reserva fracionária, o que os poupadores vão fazer? Eles não vão investir no país. Eles vão utilizar, imagina uma ferramenta de um sistema perfeito e vão falar assim: tá aqui só o que eu vou disponibilizar para crédito. Vai diminuir o crédito naquele país. Você entendeu que a pressão popular por ter mais crédito vai querer forçar essa reserva fracionária? Pode ser.
Pode ser. Pode ser, mas Porque aí vai, é uma vai grande jogar contra os outros, né? Porque vai falar: olha, tá vendo? Os caras não querem emprestar, eles não acreditam no país, eles não acreditam em vocês, que são pessoas desprivilegiadas. E vai virar aquela guerra de classe de novo. Hum, pode ser, mas aí que entra de novo a questão da educação. Tipo assim, você tem que entender que essa demanda viria, e aí, erroneamente, o povo pedindo para o Estado, né? O que eu acho que é uma posição muito ruim de se colocar, a população se pedir para o Estado, ou pedir bênção para fazer isso ou aquilo, sendo que talvez o ideal era que ela fizesse, né, igual o Olavo fala, eu vou montar um negócio meu, o meu sistema e vou fazer algo por fora disso, entendeu? Então, assim, era importante que as pessoas que pedissem isso entendessem o problema do que elas estavam pedindo. Sim, com certeza. Com certeza mesmo. Mas são esses pontos que eu fico, às vezes, divagando, né? Enfim, e pensando que pode dar problema no futuro se a gente efetivamente não construir um educacional para acabar um pouco com essa iliteracia financeira, sabe? Nossa, eu nunca tinha ouvido essa palavra em português, que legal. Bonita, né? É. É analfabetismo financeiro. Mas É. é porque se a gente não tiver pessoas que entendam do dinheiro, pessoas comuns que entendam a teoria do dinheiro, né? Elas nunca vão chegar numa mesa de negociação para qualquer coisa e entender que elas estão negociando. Por exemplo, se você está comprando uma casa, olhando a linha temporal, financiando uma casa em 30 anos, você entende que você só. O banco não está ganhando. Porque por mais que ele te faça esses juros, ele só está fortalecendo o caixa dele para conseguir fazer mais reservas fracionárias adiante, mas a impressora do dinheiro fiat está desvalorizando esse dinheiro dele. Então, se ele só emprestasse esse dinheiro para você e esperasse os 30 anos para receber, ele terminaria perdendo. Porque a impressora vai funcionar mais que isso, o imóvel que você vai ter vai valer muito mais do que você pagou em juros no final das contas. Então, a pessoa não entende essa operação que muitas vezes individualmente é o banco perdendo. Ele ganha na coletividade, claro. Ele ganha nessa possibilidade de fazer reserva fracionária e emprestar mais dinheiro a mais juros. Quanto mais depósito ele tiver, mais juros ele consegue, né? Mais fracionário ele faz, mais juros ele faz. Então nós temos essa diferença, essa falta de conhecimento de dinheiro que faz as pessoas acharem que renda fixa é bom, né? Esses dias eu É. tava vendo, porque eu tô com um dinheiro naquela moeda horrorosa que vocês usam aí no Brasil. E eu tava vendo e falei, aí eu olhei assim, né? Rende CDI diário. Eu olhei e falei, rendeu X reais, R$ 5 aqui. Falei, caraca, não é que rendeu R$ 5, que desvalorizou uns 10 já. Essa é que é a verdade. Em termos de poder de compra, desvalorizou. Quando você olha a rentabilidade do seu CDI batendo e seu número aumentando, você tem que descontar o que foi impresso de dinheiro. Aí você olha, ou você compara com o dólar e fala, não, mas caiu, sabe? É só olhar outra coisa. E óbvio que a situação de reserva fracionária e inflação vão diluindo isso ainda mais na economia e fazendo o dinheiro perder cada vez mais poder de compra. Aqui você ainda tem Exatamente. você ainda tem um menos pior, né? E eu demorei para concordar com isso,
em que as pessoas falam assim: a zona do euro é um puta socialistão, todo mundo usa o mesmo dinheiro. Mas os países individualmente perderam o poder de imprimir o próprio dinheiro. E isso é uma vantagem, principalmente para governos mais. É uma barreira de proteção para governos mais corruptos, porque ele não tem como se financiar por esta via. E esta via é muito importante de financiamento de governos corruptos. Né? Ele imprime mais dinheiro, joga na economia, os bancos fazem mais reservas fracionárias. Aqui é obrigado a manter uma certa. Senão a porrada vem de cima, entendeu? Senão você toma a chamada de Bruxelas, que não é exatamente legal, você perde investimentos. Então, existe um freio de governo local, que ainda funciona como freio. Não sei até quando vai funcionar. Mas é algo que parece ser ruim, mas dentro desses temas ruins funciona como um freio, coisa que o dólar, por exemplo, não tem. O dólar, o cara vai lá, imprime mais trilhões de dólares, joga na economia, a dívida vai subindo, né? Os bancos vão fazendo reserva fracionária cada vez maiores. Aqui você precisa ter o banco precisa ser mais saudável, porque senão quebra-se com mais facilidade se ele for assim com zero de reserva fracionária. Ele se torna insolvente e aí nem o banco, né, o banco central do país consegue, porque ele não tem a capacidade de impressão. Aí ele ia depender, como foi o Credit Suisse. O Credit Suisse quebrou. Quebrou por quê? Porque estava insolvente. Por quê? Porque fez reserva fracionária demais. Então, assim, e isso porque não era nenhum país euro, né? Que usa o euro. Ele só está cercado por países que usam o euro. Agora, países da zona do euro, se fazem isso, quebram muito mais fácil, porque eles não têm diretamente o poder da impressora para socorrer. Entendeu? É um grande problema, né? Se você for olhar talvez o uso, né, da reserva fracionária deveria ser uma coisa muito mais Clara. cautelosa, talvez. Cautelosa e clara, Não digo, né? eu não digo claro porque a população não sabe ver. Ela deveria ser clara, é óbvio, porque tudo que é público deveria ser transparente, via de regra. A gente, Mas. é, Né, a gente volta pro educacional, né? Para a importância do educacional. é, O sujeito não teve educação financeira na vida inteira e a gente vende isso quase de graça, é, né? É por isso que esse conhecimento precisa chegar nas pessoas, por isso que a gente faz curso sobre isso, insiste que as pessoas comprem, porque é o tipo de conhecimento que se paga muito facilmente. E olha, não quer fazer o meu? Cara, vou te dar um que eu recomendo. Follow the Money do Urich. Assina uns meses. Assina uns meses, pelo menos, né, no YouTube. Vê toda a questão de vídeo, principalmente os mais fundamentais e as análises macros que estão mais atuais. Veja, porque assim, te dá um conhecimento, te dá uma noção de ver o mundo que, que é necessária para você entender certas coisas, principalmente como reservas fracionárias funcionam, como ela está sendo usada como uma vilã e como existem casos que ela pode ser até saudável e desejável. Mas ela precisa ter limites, ela precisa ter parâmetros, ela precisa dar à pessoa o direito de escolha e para que dê escolha você precisa conhecer, né? Conhecer de investimentos. isso aí. Certo? Pra mim tá certo. Seu áudio não tá saindo. Tô falando, tá me ouvindo não? Não, tá muito fraco. Olha, deixa eu olhar o que tá acontecendo aqui. Bom, o áudio tá tranquilo agora, né? Tá sim. Tá, vamos lá. Não, eu acho que era isso, né, pra questão do episódio. Mas temos a notícia, né? A notícia eu acho que Notícia. permeia um pouco isso,
que traz outros episódios à tona, mas olha só, vamos lá. Reservas de Bitcoin da BlackRock chegam a 130 bilhões de reais. Então, tá entrando dinheiro para BlackRock, né? Qual que é a grande relação disso? Tudo bem, todo mundo já entendeu que a BlackRock tem muito Bitcoin, que eles estão comprando muito porque eles têm um ETF, né? E aí, em tese, as pessoas que compram o ETF fazem com que eles tenham que comprar um Bitcoin para ter, né, meio que um lastro naquilo que eles estão ofertando, certo? Não. A ideia é essa, entendeu? Essa que é a grande questão, essa que é a grande pegadinha. Em tese, sim, em tese seria isso. Eles teriam que ter essa parada. Só que, a gente já conversou isso recentemente no Twitter, pode ser que eles não tenham, né, um lastro assim tão correto nisso, e eles possam, daqui a pouco, fazer o quê? Começar a ofertar mais cotas de ETF do que o que eles têm de Bitcoin, fazendo o que a gente acabou de discutir, que é o quê? Reserva Reserva fracionária fracionária. desse tipo de coisa. Além de outros critérios que você vai ver, obviamente, no episódio de Bretton Woods 2. Se você não viu, você já está errado, né? Então, para você não ficar mais errado ainda, vá lá e vê agora. Tem o, segundo o site dune.com agora, a gente está gravando 27 de setembro, existem em ETFs on-chain 943 mil bitcoins em custódias. Era isso. Coinbase está com a maioria deles. Então, é um problema. Provavelmente vão fazer, nem que seja para o dia seguinte, para fechar o dia. Vai ter Coinbase dizendo: olha, eu devo para você tantos bitcoins, pega amanhã, tá, né? Daqui a pouco vai ter Bitcoin disso entrando para empréstimo. Enfim, é um mundo fiduciário quando você aceita uma moeda, quando você aceita ser abraçado pelo mundo fiduciário. Às vezes você pode não estar transformando o mundo fiduciário em obsoleto, mas enfim, se fundindo a ele de alguma forma, né? Por isso Com que certeza. eu gosto de moedas que, se você quiser falar quanto você tem que mostrar a sua transação, que o resto não tem acesso a isso. Então, para deixar público é uma outra forma do que você ter essa ledger pública e mesmo assim ver as pessoas fazendo o que não deveriam fazer, né? Então, você quer confiar em outro, você vai ter que confiar em terceiro para tudo. Acho mais honesto nesse sentido. Mas é isso, notícia Aí. importante, cara. Notícia importante pra gente ter, ficar atento, né? Estamos lá no X lá brigando e xingando as pessoas, né? Tomando porrada, fala pro seu, vai cobrar o teu cara que fala que não faz isso. Mas você, não sei o que, os caras vêm pra cima de mim porque eu tô falando a mensagem, mas já estamos acostumados, trabalhamos com isso, né? E vamos chegando ao final de mais um episódio, né? Lembre-se, precisar de mostrar pra alguém, sabe? Mostra pra alguém da tua família esse episódio, sabe? Pra entender o que é reserva fracionária, né? Depois tem outros episódios também conceituais, né? Vai trocando essa ideia para as pessoas entenderem o que é o dinheiro das pessoas não estarem no banco, né? Apesar de ter aquele número refletido lá, ver por que existe tanta burocracia para você sacar grandes valores, né? Tem muito a ver com isso também. Então, fiquem atentos, tá? Mostrem, leve esse conhecimento para mais gente, é o melhor que a gente pode fazer, levar mais educação às pessoas que não têm essa educação, tá bom? E é isso, ficamos por aqui e tchau.